Olá pessoal, professor Kinesio novamente, continuando nossos vídeos de programação em linguagem C, ainda nas estruturas de repetição com o comando while. Nós hoje vamos falar sobre uma forma um pouquinho diferente de controle, né? Nós já vimos duas, que é por contagem ou contador e por entradas do usuário. Nessa forma aqui, o usuário ele vai fazer apenas uma entrada no início do programa e dentro do laço de repetição, o valor da nossa variável de controle ele vai mudar de acordo com uma expressão aritmética. Tá? Isso é muito útil para resolver problemas como progressões aritméticas, progressões geométricas e outros tipos, né, de controle no qual a gente tem uma expressão matemática que vai fazer com que o valor da nossa variável de controle seja modificado. Essa imagem a gente já viu lá no comecinho, né? Nos vídeos sobre a estrutura de repetição. Então, essa forma aqui do meio é a qual nós vamos tratar nesse vídeo. Tá? Então, no começo do programa, o usuário fornece um valor para essa variável aqui. Depois, temos a condição de permanência dentro do laço. Aqui dentro do laço, no início, nós temos o processamento desse valor. E no final, né, como é de praxe, sempre aqui no final, acontece então a mudança do valor da nossa variável de controle. Então aqui a expressão aritmética, né, desse exemplo aqui, vai dividir o valor da variável v por 2 sucessivamente. Então, como essa é divisão por 2, acontece que a tendência do valor dessa variável é diminuir, né? Então, por isso a gente usa aqui o operador maior, né? Diferentemente do caso em que é controle por contador e a gente usa, né, se for crescente, usa o operador lógico menor aqui. Então aqui eu tenho aquele esqueminha básico, né, que a gente já viu num outro vídeo também, para demonstrar que esses três elementos, valor inicial, condição e mudança de valor, são necessários para que a gente tenha um bom controle da repetição. Senão pode acontecer o caso do looping infinito, né, se isso não for bem feito. E aqui temos o valor inicial fornecido na forma de uma entrada, né? Esse símbolo aqui do paralelogramo representa uma entrada do usuário. Na linguagem C, isso é representado pelo comando scanf. Temos aqui a condição de permanência do comando while. E aqui, no final do laço, né, temos então a mudança de valor. Então, por essa multiplicação aqui, né, vezes 0,8, a tendência do valor dessa variável v é diminuir. Então, aqui no comando while, na condição, nós colocamos o limite inferior de permanência dentro desse laço. Já que o valor está diminuindo, a gente não precisa do limite superior, apenas do limite inferior. Aqui está o código-fonte, né, associado a esse fluxograma aqui. Então, temos a declaração da variável, entrada do dado, né, o valor inicial sendo fornecido para a variável v aqui no comando scanf. Temos aqui no comando while a condição de permanência e no final do bloco de repetição temos então a mudança do valor. Agora a gente vai lá para o Code Blocks, eu vou copiar e colar esse código lá e a gente vai fazer a execução desse programa passo a passo. Temos aqui então o código fonte. A única modificação que eu fiz foi trocar o nome da variável. Em vez de chamar ela de v, eu chamei de val, mas com exceção a isso, a lógica é exatamente a mesma. O valor inicial aqui, a condição de permanência dentro do laço aqui, e o novo valor da nossa variável de controle, ó, a variável val é a nossa variável de controle, né? Ele vai sendo então diminuído aqui nessa taxa de 0,8. Ativei já aqui um breakpoint, né? Então a gente vai fazer a execução passo a passo. Para quem ainda não viu isso, recomendo assistirem o vídeo no qual eu falo sobre o debug, tá? Eu vou colocar o link desse vídeo na descrição. Então vamos iniciar. Então pede ali o valor inicial. Vou fornecer ali o valor 3, por exemplo, né? Eu vou dar um Enter. Aí ele vai começar o passo a passo aqui.
Tá? Então, ó, aqui no watches temos a nossa variável val com esse valor 3. Agora eu vou passo a passo usando esse botãozinho Next Line ou a tecla F7. Então a gente vai entrar aqui no bloco, né? Deu verdadeiro, entra no bloco, mostra o valor na tela, está aqui o valor, e aqui temos o novo valor. Então, ó, ficou 2.40001. E aí vamos seguindo a execução. F7, ó, mostra o valor na tela, novo valor, 1.92, ainda satisfaz a condição do while. Vou seguindo aqui com F7, imprime o valor, vai diminuindo, ó, 1.53, 1.22. Agora, né, depois do 1.22, quando executamos a expressão aritmética, ele chegou aqui nesse valor 0.98. Então agora já não vai dar mais verdadeiro aqui no bloco. F7 deu falso, ele segue a execução no restante das instruções. Tá? Então, ele foi baixando, né, nessa taxa de 0.8 o valor a cada passada do laço. Enquanto ele era maior que 1, ele ficou dentro do ciclo imprimindo esses valores. Baixou do valor de 1, 0.98, interrompe a execução do laço de repetição. Essa forma de controle é um mix, né, das duas anteriores, da forma por contador, que utilizam a expressão aritmética na mudança da variável, porém a gente tem o valor inicial fornecido aqui. Agora a gente vai dar uma olhadinha em dois conceitos bastante importantes, chamado de contador e acumulador. O contador, nesse caso aqui, ele não vai servir para controlar a repetição. O contador vai ser uma variável que apenas é incrementada, né? Vai aumentando de 1 em 1, enquanto o ciclo de repetição, né, tem como resultado verdadeiro na condição. Tá? Essa variável vai servir para a gente contar, né, quantas vezes o laço de repetição está sendo executado. Nada mais que isso. Tá? Geralmente ele tem esse formato aqui, ó, né? Se o nome da variável for cont, ele vai ter esse formato cont igual a cont mais 1. Ou seja, cada vez que passar por dentro do laço, essa variável é acrescida do valor 1. Tá? Então, não confundir esse contador aqui com o contador que a gente usa no controle da repetição. Né? Podem ser variáveis diferentes. Tá? E um segundo conceito que é bastante usado em estruturas de repetição, inclusive vocês podem usar esse conceito nos outros casos anteriores, tá? É o conceito de acumulador ou somador. Tá? É uma variável, né, uma expressão aritmética que é usada para obter uma soma de diversos valores. Então, cada vez que passar por dentro do ciclo de repetição, nessa variável, que no exemplo aqui foi chamada de soma, ela vai acumular dentro de si um determinado valor. Tá? Essa aqui eu chamei a variável de soma, cada um pode dar o nome, né, para essa variável do jeito que quiser, mas é um nome que é fácil de entender. Tá? Esse aqui pode ser usado, por exemplo, lá no caso com múltiplos valores de entrada, em que eu quero acumular numa variável todos os valores que foram fornecidos durante a execução do laço de repetição. Tá? Então é um conceito bastante usado. Aqui nós temos então o mesmo algoritmo de antes, tá? O mesmo fluxograma, com a exceção dessas duas instruções aqui, e da inicialização dessas duas variáveis. Tá? Então, eu tenho a criação das variáveis, eu inicializo ela com o valor 0. Aqui dentro eu tenho o contador. Cada vez que passar por aqui, essa variável cont, ela vai aumentar de 1 em 1. Tá? E a variável soma, né, cada vez que passar por aqui, ela acumula dentro de si o valor dessa variável v. Tá? Então, conforme o exemplo que a gente fez antes,
a gente vai ter o somatório de todos os valores que foram impressos na tela. Tá? No lado direito temos aqui então o código-fonte, né? A diferença aqui no início é a declaração dessas duas variáveis e a inicialização delas com o valor 0. E aqui dentro temos as duas instruções para fazer a contagem, né? O conte igual a conte mais 1, e o soma igual a soma mais o valor, né? E no final do bloco de repetição, né, depois que der falso e acabar o bloco, a gente imprime então o valor desse conte e o da soma, tá? Imprime lá na telinha preta esses dois valores. Então agora eu vou incluir essas linhas naquele código-fonte que eu mostrei antes e vamos fazer novamente a execução passo a passo. Aqui está o nosso código-fonte, né? Já incluí as variáveis, fiz o contador e o acumulador aqui dentro do laço e no final do laço a gente imprime então esses valores. Então eu vou pressionar F8 para iniciar o modo debug. E aí vamos fornecer o valor. Eu vou colocar o mesmo valor de antes, né, o valor 3. E aí começou a nossa execução passo a passo. Vejam aqui no painel Watches, né, o valor dessa variável 3, conte 0, soma 0. E aí vamos executando então passo a passo. Tá? Então o primeiro teste vai dar verdadeiro, né, ele vai entrar, vai fazer a contagem, ó, conte passou para 1, soma igual a soma mais val. Então, eu vou pegar o valor da variável soma, o valor da variável val. Ó, val vale 3, soma vale 0. 3 mais 0, 3. 3 é o valor que eu vou guardar agora na variável soma, assim que eu executar a instrução. Ó, soma passou para 3. Tá? Agora a gente vai imprimir esse valor na tela e o novo valor. Então, o novo valor, 2.4. Ele vai fazer o teste lógico, vai dar verdadeiro, incrementa o contador, ó, tá em 1, passou para 2. Vou fazer agora o acumulador, né? Então eu vou fazer soma mais val. Eu vou pegar o 3 mais o 2.4, vai dar 5.4. 5.4. Imprimimos o valor, né, na sequência aqui as instruções, 2.4 e aqui o novo valor. Esse novo valor ele só será processado se passar pela condição, né? Por isso que ele fica no final do laço. Então voltou, ó, deu 1.92. Atende a condição? É maior que 1? Sim. Então ele vai entrar mais uma vez, o contador de 2 ele passa a valer 3. O meu acumulador também vai sofrer a mudança de valor. Passou aqui para 7.32. O valor do V é impresso na tela e o novo valor da minha variável de controle. Por enquanto ainda deu verdadeiro, né? Vai dar verdadeiro, 1.53. Então ele vai entrar aqui, incrementar o contador, o valor da variável soma ele vai ser acrescido conforme o valor da nossa variável v, que é 1.53, né? Então vai dar 8.85 aproximadamente. Tá aí o valor e seguimos adiante. Novo valor, 1.22, incrementa o contador, atualiza o acumulador, mostra o valor na tela, próximo valor, 0.98. Já não atende mais a condição. Tá? Então, ele vai pular aqui para a linha número 16. Ó, pulou para a linha 16. E aí, seguimos adiante. Ó, F7, ele mostrou o valor do contador na tela. Ó, conte 5, ou seja, né, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E a soma, né, de todos os valores aparece aqui, ó, 10.084. Vamos fazer a prova real ali numa planilha. Então, aqui na planilha, né, eu coloquei os valores, conforme apresentados aqui.
formulazinha da soma, né, o somatório de todos esses valores, 10.0848. 10.0848. Então, funcionou como esperado o nosso acumulador e também o contador. Então, esse foi um vídeo um pouquinho mais rápido, né? Porque toda a parte conceitual, de estrutura de repetição, já fizemos vários exemplos com as outras formas. Só foi uma forma um pouquinho diferenciada de controle, né? Não tem a iteração do usuário a cada execução do laço e também não é o controle de contagem que vai de um em um, né? A variável de controle ela varia conforme uma outra taxa. Pode ser uma divisão, uma multiplicação ou uma outra expressão aritmética qualquer. Vamos agora fazer alguns exercícios. Vou colocar o link dos exercícios lá no Moodle e na descrição desse vídeo. Espero que tenham gostado, né? Continuem assistindo aí os próximos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço, fiquem bem, até o próximo vídeo.